Olá, boa noite! A nossa conversa de hoje é sobre organização mental, ambiente físico, virtual e do tempo. Tem dias que temos tanta coisa para fazer que a gente nem sabe por onde começar. Aí bate a ansiedade, bate aquela confusão, embola tudo, as coisas se acumulam e a lista das tarefas ficam para depois. Vamos! Quem nunca passou por isso? Vamos pensar agora sobre isso. Hoje, eu e as minhas convidadas vamos mostrar como a organização das ideias e das tarefas podem ser realizadas naturalmente. Corre para lá, corre para cá, atende o telefone, manda mensagens, vai para a academia, para o trabalho e ainda tem que arrumar a casa. Ufa, até fiquei cansada. É tanta coisa para fazer que a gente fica até irritado, sem vontade de realizar essas tarefas, sem organizar as ideias e acaba se confundindo tudo. Fique ligado no programa de hoje, nós estamos aqui com duas especialistas que vão nos ajudar. O estresse pode acontecer, mas vamos começar a nossa conversa com a doutora Daniele, que é veterinária, mãe, empresária, e com a doutora Adalgisa, que é terapeuta ocupacional, professora, estudante de mestrado e estuda essa questão dessa confusão do tempo, horário e organização, né? Então, primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Adalgisa, falando da terapia ocupacional, como que a terapia ocupacional visualiza essa organização mental e física no dia a dia das pessoas? Bem, boa noite. Nós da terapia ocupacional vemos que o tempo é um elemento fundamental na organização da rotina das pessoas. Então, quando a gente pega pessoas de diversas faixas etárias, né, pensando numa criança, um adolescente, num adulto ou num idoso, a gente tem que pensar na distribuição de tempo adequada a cada uma dessas faixas etárias, porque cada uma dessas faixas etárias vão desempenhar o que a gente chama de papéis ocupacionais. E aí, no dia a dia, se não tiver esses papéis ocupacionais bem determinados, o que acontece com o sujeito que não tem os papéis bem determinados? Vou dar só um exemplo prático para as pessoas aí de casa, elas terem noção do que a gente está falando. Primeiro, a doutora Daniele, ela tem o papel social de mãe, tem o papel social de veterinária e tem o papel social de filha. Você tem o papel social de terapeuta ocupacional, estudante e professora. Como seria isso? Bom, é importante que a gente consiga distribuir o tempo para que essas tarefas, né, essas ocupações, elas consigam ser distribuídas de uma forma que o indivíduo não adoeça. Então, é importante que a gente consiga ter tempo para cada uma dessas tarefas, que uma não se sobreponha à outra, né? Porque do mesmo jeito que essas ocupações, elas podem ser promotoras da saúde, elas também podem adoecer a pessoa. Eu gostaria só de abrir um parênteses, pedir para você de casa enviar sua pergunta, sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 998281238. Hoje eu prometo que nós vamos ler algumas. Daniele, como que é para você essa sua rotina desses vários papéis sociais para não adoecer, como a doutora Adalgisa acabou de falar? Bom, eu procuro a otimização do tempo, né? Então, o que acontece? A minha rotina é uma rotina pesada que começa às 6 horas da manhã, por exemplo, e às vezes ela dura até meia-noite, 1h da madrugada do dia seguinte. Então, eu tento otimizar esse tempo o máximo possível. Eu procuro morar perto do trabalho, que eu acho que é uma vantagem assim, muito grande. Os afazeres, as atividades de filhos, os afazeres, por exemplo, como coisas extraescolares das crianças,
eu procuro que sejam todos em locais próximos, né? Tanto o domicílio, o meu trabalho, a escola das crianças. Então, assim, eu consigo otimizar esse tempo, aproveitá-lo o máximo possível e, principalmente, perder menos tempo em locais estressantes como o trânsito, por exemplo. Que o trânsito é uma das causas, né, doutora? A doutora Dalgisa, ela é mestranda da UFMG, referente à saúde ocupacional do trabalhador, e o tempo e o trânsito é um determinante estressante, né? Nos seus estudos no mestrado, como que está evoluindo? Porque a gente sabe que o estresse ele é o causador de outras comorbidades, né? Como AVC, depressões e tudo mais. O que você pode falar para a gente? E a título assim, das pessoas terem um alerta, mas também precaução. Uhum. O que a gente vê é que a gente tem 8 áreas principais da vida que cada indivíduo deveria distribuir o seu tempo, né? Então, essas áreas são as atividades básicas de vida diária, né? Que são aquelas relacionadas ao autocuidado, né? O banho, cuidar de si próprio. As atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas relacionadas ao gerenciamento das atividades do indivíduo relacionando com o meio no qual ele vive, né? O estudo, o trabalho, o brincar, no caso da criança, né? Que é importante também, porque às vezes a rotina fica tão ocupada de tarefas estruturadas que a criança não tem tempo de brincar. E o lazer, ele é necessário para não existir esse estresse de exaustão por excesso de atividades, né? Isso, então entram as outras duas grandes áreas, que são o lazer e o descanso e o sono. Né? Que às vezes as outras estão tão sobrecarregadas, a gente se ocupa e gasta tanto nosso tempo nessas outras áreas, né? Por exemplo, trabalho, estudo e tudo mais, que a gente não tem tempo para o lazer, para o descanso e o sono também, muitas vezes. Dentro da organização, né? Na minha chamada, no princípio do nosso programa hoje, eu falei organização mental e física, né? O ambiente físico, o ambiente virtual. Como que está, por exemplo, os adolescentes, eles abrem 3 janelas lá para jogar ao mesmo tempo. A questão da organização da casa, o físico. Você arrumou a sua cama hoje? Eu costumo falar assim com os meus pacientes adolescentes. Você arrumou a sua cama? Porque é o primeiro ato que a pessoa tem que fazer, independente de que acorda às 5h20 da manhã, mas o seu cérebro dá essa resposta pela ocupação do dia a dia. E não fica faltando algo. Dentro da terapia ocupacional, essa ocupação mental com atividades é benéfico ou não? Por exemplo, se um adolescente arrumou a cama, eu vou cansar por isso ou é o oposto? Ele vai ter mais gás? Não, o que a gente vê é que é importante essa rotina, né? E a partir do momento que a gente passa a ter aquilo como um hábito, né, a fazer todos os dias, aquilo ali fica interiorizado para o indivíduo. Então, ele passa a automatizar e, ao invés de cansar, aquilo ali passa a fazer parte naturalmente da rotina dele, né? Então, naturalmente, né? A rotina naturalmente. Adorei o trocadilho. Doutora Daniele, você é empresária, né, do ramo pet, você tem uma clínica e lida com cachorrinhos lindos, gatinhos, né? E como que é isso para você? E é estressante também, porque você lida com eles doentes, muitas das vezes, que é questão das cirurgias. Como que é isso na sua rotina e ultrapassa-se o tempo em alguma cirurgia, tendo filhos? Como que você assimila isso tudo? Sim, é um trabalho muito delicado, porque a gente está lidando ali com vidas, né? E quando a gente lidar com vidas, a gente esquece um pouco da questão do relógio. O que acontece? Às vezes a gente recebe um paciente, tem ali uma estimativa que uma consulta ela vai durar ali em torno de 30, 45, 50 minutos, e não é isso que acontece, né? Esse atendimento, ele pode vir a se estender a 2, 3, 4 horas. Então, o que acontece? Isso gera ali um atraso na agenda toda. Entendeu? De todo aquilo que você havia programado. Toda a sua programação mental, né? Mental, física e estrutural ali do dia. E o que acontece? Eu preciso de uma equipe muito bem treinada e uma equipe extremamente funcional nessas horas, que quando ocorrem esses atrasos, eles conseguem aí lidar com essa situação e suprir a necessidade da minha falta em relação ao atendimento desse indivíduo em particular. Essa presença. Agora tem uma pergunta que com certeza as mães que estão nos assistindo aí em casa devem estar se fazendo. Profissional, empresária e mãe
de 3 filhos, sendo que tem os 2 gêmeos, né? Isso. Então, como que foi para você, no meio desse percurso, ter filhos gêmeos, que a gente às vezes fala assim, é super poderosa mesmo, as mães são super poderosas. Como que foi para você se encaixar? É essa palavra, viu, gente? É encaixar os filhos na rotina. Porque os filhos a gente precisa de dar atenção, é necessário e tudo mais, é por amor, mas na prática é encaixar mesmo na rotina deles. E como foi isso para você? Bom, fácil não é, né? As mães que o digam. Então, o que acontece? Eu faço sempre questão de acordar com as crianças, tentar otimizar esse tempo aí em pequenos gestos, levar no inglês, dar uma fugidinha do trabalho entre uma consulta e outra, buscar numa aula que seja de balé, de futebol. Essa questão também do preservar o almoço em casa quando eu posso. Eu estou sempre ali presente na hora do almoço deles, que já emenda em levá-los para a escola e voltar para a clínica, para o trabalho. Então, às vezes, a gente pensa assim, é um pouquinho de tempo que eu vou abrir mão aqui do trabalho para conviver com as crianças e participar mais do dia a dia deles. Então, eu sempre faço questão de preservar isso. E você falou assim, um pouquinho de tempo, mas eu sempre falo com as pessoas que é a qualidade do tempo. Você não precisa ter uma folga com seu filho 24 horas. As pessoas acham que é a quantidade. E não é a qualidade. Se você estiver, né, está disponível, estiver ali no contexto da vida diária do seu filho por 2 horas, por 3 horas, faz diferença na vida deles. Dos filhos, né? Nós já falamos muito dos filhos, do marido, né? Como que é? Vocês duas também, dentro dessa organização mental, física, são casadas. Como que é para você, doutora Adalgisa? Primeiro, depois, doutora Daniele, pode emendar na resposta. Eu acho que fica um pouquinho nesse campo também de encaixar na rotina, né? Porque é tanta coisa que a gente faz que o marido também a gente encaixa na rotina, né? Então, assim, eu tento ter tempo de qualidade com eles, né? Com ele. Então, é aquela questão de deixar o celular de lado, né? Ficar de corpo presente, de alma presente, estar ali para aproveitar, usufruir daqueles poucos momentos que a gente tem junto, né? Então, eu já tentei organizar a rotina para tentar não trabalhar, não deixar trabalho do mestrado para o final de semana, para conseguir ter esse tempo tanto com o marido quanto com a família também. E você, doutora Daniele? A questão do final de semana, para mim, ainda também é um pouco complicado, uma vez que eu recebo, às vezes, chamados aos finais de semana, mas cada vez mais eu tento preservar esse tempo. E o que foi dito, a qualidade do tempo que faz toda a diferença, né? Então, assim, o tempo todo que eu estou dedicando à família, esqueço o celular, não tem aquela história de, eu vou responder um WhatsApp ali rapidinho, não. Vai ser rapidinho, mas exatamente. O tempo, segundos faz a diferença, né? Fazem diferença. Agora, falando específico dessa organização do tempo, né? Nós falamos sobre organização mental, que a gente se coloca aí nas emoções, coloca a família, dessa organização como funções, né? Com os papéis sociais de vocês, mas a organização do tempo. Qual que é um exemplo, principalmente a doutora Adalgisa, que é terapeuta ocupacional, qual que é a forma que nós temos de organizar esse tempo? Eu, por exemplo, adoro uma agenda. Mesmo que eu não vá precisar da agenda, eu tenho a agenda ali toda anotada. Doutora, eu estou certa? Como que é isso na visão da terapia ocupacional? Bom, eu também adoro uma agenda, um papel, caneta, post-it colado, né? Eu gosto muito dessas coisas. Mas hoje em dia a gente tem outros mecanismos, né? A gente tem outros dispositivos, a gente tem muitos aplicativos que podem ajudar a gente nessa organização, né? Então, assim, independente do dispositivo que a gente for escolher, seja a agenda de papel, seja um aplicativo de celular, seja uma agenda no computador, que a gente consiga estabelecer prioridades para a gente organizar essa rotina, porque nesse turbilhão de compromissos e tudo mais, é importante que a gente estabeleça prioridade, né? E aí, estabelecendo prioridades, vamos pensar o que é mais importante para eu fazer, quais são as tarefas mais difíceis que eu vou levar mais tempo, e aí pensar, né, prazo. Quais são os prazos que eu tenho a cumprir? Tem tarefas que já vão ter prazos pré-estabelecidos, outras que a gente mesmo pode estabelecer um prazo para que a gente não fique procrastinando, né? Esse hábito, né, de procrastinar faz com que a gente deixe para depois as coisas importantes e realize as coisas, entre aspas, menos importantes, porque o nosso cérebro, o sistema límbico, ele vai sempre para o mais fácil, tá? Eu vou abrir aqui um parêntese aqui, primeiro agradecendo a 913 pessoas que enviaram
mensagens no WhatsApp, no nosso programa, na terça-feira passada. Estamos recebendo aqui algumas mensagens e eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Mas eu vou estar lendo aqui 2 perguntas para a doutora. Uma mãe está falando o seguinte, que ela quer saber como que faz para organizar a agenda do filho adolescente que só quer ficar no computador e não quer estudar. Bom, é um desafio, né? Hoje em dia, ser mãe já é um desafio, ser mãe de adolescente mais ainda, né? Existe um instrumento que a gente usa muito na terapia ocupacional, que é um relógio de atividades. E esse relógio é importante porque a gente consegue ter um panorama de como a gente está gastando o nosso tempo durante o dia. Então, quando eu atendo adolescente, eu uso muito essa avaliação, porque a gente consegue saber quantas horas eu estou gastando com cada atividade. Então, aí a gente vai ver, tem que ir para a escola de manhã, está gastando quantas horas para a escola, está conseguindo dormir o tempo necessário, e aí, a partir disso, junto com o adolescente, sempre ouvindo, né, o que esse adolescente tem a dizer, quais são as prioridades dele, e tentando colocar isso em conjunto com as prioridades dos pais, a gente vai tentando equilibrar o tempo, né? Então, às vezes, vai ser diminuir o tempo no Netflix, né? Indo pela questão, assim, punição e recompensa, você pode estudar e você vai ter um tempo no Netflix. Você, doutora Daniele, que é mãe de 3, como você faz isso na prática? Que a mãe perguntou aqui para a doutora, né, que é terapeuta ocupacional, mas você na prática, como mãe, como que é isso para você? Depois eu vou te contar como que eu faço. Na prática, às vezes eu funciono na chantagem, sim. E como eles participam, assim, na psicologia a gente chama punição e recompensa. Eles participam, eles querem o prêmio por estar realizando a atividade? Exato, participam. Eu gosto muito de usar um termo, os combinados, né? Então, eu chamo, às vezes, os 3 e falo, olha, o combinado é o seguinte, hoje tem uma tarefa para a gente desenvolver, que seja um para-casa mais longo, que a gente vai demorar mais tempo. Então, o combinado vamos sentar, fazer o para-casa, depois eu libero vocês para fazer a atividade de lazer que vocês quiserem, seja jogar uma bola, seja assistir o Netflix. Então, lá em casa, a gente funciona muito assim, nos combinados. Entendi. Tem uma pergunta aqui, ela não falou para quem depois eu quero também dar a minha opinião, se esse acúmulo de tarefas e atividades no dia a dia é responsável pelo peso fora do padrão, né? Está escrito assim, vou ler da mesma forma, e também por depressão. Com certeza, né? A gente vê que um dos fatores para essa descompensação na saúde em geral, né? Então, a gente tem visto muitas pessoas desenvolvendo hipertensão arterial, né? Chegando até a ter infarto e outras desordens cardiovasculares, pelo ritmo de vida que as pessoas estão levando. E aí, sim, a obesidade, né? O sobrepeso, ele entra muitas vezes como um resultado dessa rotina, né? Dessa falta de rotina, falta né? de rotina ou da rotina desorganizada, né? Isso. Que a gente fala. Tem 3 pontos bem importantes que eu vou aproveitar o gancho e falar para essa telespectadora. Primeiro, não leve a sua ansiedade para o prato. O que te faz comer muito, né? O que te faz comer em excesso? A ansiedade. E um dos fatores que aumenta no sistema límbico durante essa desorganização que nós falamos lá no começo é a ansiedade. Aí a pessoa fica estressada e aí a pessoa não consegue se organizar. E segundo ponto, muito importante também, se organize para você primeiro. Aí, um comportamento que vai gerar um outro comportamento. E, automaticamente, aí a doutora Dalgisa, no fazer dela diário lá, principalmente com o trabalhador, né, vê que essas atividades da vida diária, elas vão ter um curso normal. Mas não vai deixar também, né, doutora, de ter esse cansaço. As pessoas acham o seguinte, tem organização e tem cansaço. Como que é isso, a questão do cansaço? Bom, o que eu falo é que quando a gente tem uma rotina organizada, a gente passa a ficar menos cansado, porque você para de gastar tempo com organização da bagunça, né? Que seja tanto do ambiente físico como da própria rotina. Então, a partir do momento que aquilo já está organizado, você não perde tempo reorganizando, né? Então, fica mais fácil manter organizado do que iniciar a organização. Entendi. E a questão que o cérebro, eu estudo isso em neurociência, que fala o seguinte, quando você se sente muito cansado, respira fundo, você ainda tem 40% da energia do cérebro. É uma atividade que às vezes eu faço, né? Às vezes não vem meus 40%, mas é necessário você respirar fundo. E nesse
nessa atividade do dia a dia também. Só para a gente poder, né? Infelizmente, a cada hora que passa, o tempo vai passando mais rápido, né? E estão me mostrando ali que o tempo está passando. Nosso programa está muito bom, mas o tempo está passando. E você, doutora Dalgisa, faz o mestrado referente ao envelhecimento do trabalhador e essa analogia, não sei se posso dizer assim, com a organização. Fale para a gente, assim, em poucas palavras, o que é isso e o que você pode dar de dicas também. Bom, o que eu venho pesquisando tem a ver com o adoecimento do trabalhador, né, idoso e a partir de 55 anos. Então, a gente tem visto que esses trabalhadores têm tido um alto índice de adoecimento relacionado à saúde mental, né? Então, além de doenças osteomusculares, né, as artroses, artrites e tudo mais, a gente tem um alto índice de adoecimento por depressão, né, e ansiedade. Então, se eu posso deixar um conselho, é que as pessoas se preparem para isso durante a vida, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazendo aos poucos fica mais fácil do que a gente ter uma mudança abrupta, né? Drasticamente, né? Exatamente. Então, o meu conselho é esse. Então, vá se organizando aos poucos, vá vendo o que realmente é importante para você, o que é prioridade na sua vida, né? E pensando sempre no longo prazo, porque a gente tem um hábito de pensar sempre no aqui e no agora, né? E isso vai ter uma consequência no futuro, a médio e a longo prazo, né? Eu gostaria de agradecer primeiro a doutora Dalgisa, né? E eu queria te dar um espaço para você deixar uma mensagem para as pessoas sobre esse tema que é muito importante. Você que é terapeuta ocupacional, né? E dentro da terapia ocupacional é a área responsável por essa organização, as pessoas não conhecem, às vezes, a terapia ocupacional. E eu quero te dar a chance de você falar isso para os nossos telespectadores, para que eles possam ir de casa, saber que a terapia ocupacional é importante, não é só apenas para a criança, né? Existe a terapia ocupacional do adulto, principalmente o adolescente que vai para a faculdade. Pode falar à vontade. Bom, realmente, né, é uma profissão que a maioria das pessoas não conhecem, então a gente trabalha com essas pessoas que têm alguma disfunção ocupacional. Então, qualquer um, em qualquer faixa etária, seja criança, ou adolescente, ou adulto, ou idoso, que tem uma dificuldade nessa organização, que venha a ter um déficit, né, em qualquer uma das atividades da rotina dele, seja para trabalhar, para estudar, para se organizar no próprio brincar, no caso da criança, se ela observar alguma dificuldade que seja por uma causa cognitiva, né, por causa de ansiedade, por causa de falta de memória, que às vezes o acúmulo de tarefas faz com que a gente tenha algum nível de esquecimento também, que procure a terapia ocupacional, que a gente vai poder ajudar de alguma forma. Agora, eu estou curiosa, tem algumas perguntas que eu deixei para o final para a doutora Daniele, porque eu costumo falar o seguinte, quando eu fui organizar para fazer o programa, de forma naturalmente, eu queria uma mulher que tivesse filhos, que trabalhasse fora, no caso dela é empresária, e que ainda tivesse uma profissão que de uma certa forma te dá muito prazer, né, que é a veterinária, mas que também te dá muita responsabilidade. Eu queria que você falasse para mim, para as pessoas em casa, o que você mudaria nessa rotina e o que você não mudaria nessa rotina? Bom, nessa rotina, por exemplo, eu mudaria a questão da falta de tempo, literalmente, né? Então, vamos mudar o horário, o tempo, dia 25 horas. Exatamente. Se o dia tivesse 30 horas, para mim seria perfeito. Mas como não tem jeito, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo que, além de mãe veterinária, eu não sei ser mais nada. Eu me encaixo aí perfeitamente nas duas funções. E o que eu tento sempre fazer. O meu período que eu estou no trabalho, eu estou ali 100% como veterinária e é aquela função que eu tento desempenhar da melhor forma possível. E quando eu sou mãe, é aquela coisa, otimizar aquele tempo com os meus filhos, ficar com eles o máximo de tempo possível e aproveitar cada um desses momentos o máximo que a gente pode, porque o dia é tão curto, né? As crianças crescem rápido. Então, quanto mais se aproveitar, quanto mais tempo você disponibilizar para aqueles momentos ali em família, são às vezes momentos que eles não têm volta. Então, a questão é essa, aproveitar o máximo ali, seja no trabalho, seja ali nas suas relações pessoais, com seus filhos, com familiares, com pai, mãe, seja profundo em tudo aquilo que você faça e com amor, né?
Na sua rotina tem uma particularidade, nós não tivemos oportunidade de mostrar as fotos, mas você faz cirurgias, né? E essas cirurgias são com animais, né? E às vezes você tem essa questão emocional, esse desgaste emocional, essa organização de não saber separar a Daniele veterinária e a Daniele que ama animais, né? E como que você faz para não levar essa desorganização para casa? Essa é uma parte bem difícil, porque quando a gente tem ali, a gente lidar muito com a perda, né? Com as doenças. São pouquíssimos os casos onde a gente entra para o bloco cirúrgico, que não é uma questão ali de vida ou morte, mas a concentração é tudo. Então, quando você entra para um bloco cirúrgico, você está concentrado para exercer aquela função da melhor maneira possível. E quando você sai, mesmo que em alguns casos o sucesso não seja ali o alcançado, você tem que ter aquela concentração para a hora que você sair dali, você se recompor, porque as pessoas estão esperando lá fora uma pessoa forte, né? Tanto o tutor daquele animalzinho, quanto os meus filhos em casa. Eu preciso estar sempre ali com aquela, com aquela postura, né? Exatamente, aquela postura de fortaleza, ou para dar um ombro, ou para ser a figura ali de consolo de alguém. Então, eu falo que concentração é a base de tudo nessa hora. Com certeza. Gente, não esqueçam de enviar para a gente o WhatsApp 998281238. Eu prometo que eu vou responder todos. Tem uma pergunta aqui que eu li, mas eu não vou responder agora, né? Essa pessoa pediu, é muito pessoal, mas as pessoas estão agradecendo, estão gostando do programa, mas eu gostaria de agora fazer para vocês um apelo sobre uma garota. O nome dela é Tainá, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês. A Tainá, ela é da cidade de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. A Tainá, ela tem uma necessidade de fazer uma transfusão de sangue uma vez por mês, né, aqui em Belo Horizonte. Ela viaja 600 quilômetros e ela chegou em Belo Horizonte e não tinha o sangue do tipo A positivo, né? Eu gostaria de pedir vocês, está aqui na tela, no site do Naturalmente também, no nosso canal no YouTube, tem uma solicitação lá da Tainá. A menina linda, Tainá, recebe meu abraço, meu carinho, os seus pais, e contem conosco. Naturalmente, ele está aqui, ele existe, para isso, entendeu? Então, gostaria de pedir vocês, a Tainá vai precisar de fazer essa transfusão amanhã, porque senão ela não volta para Virgem da Lapa. Tá bom? Olha, gente, eu gostaria de agradecer vocês. Essa conversa de hoje foi muito agradável, meninas. Muito obrigada, doutoras. Nossa conversa pode continuar no WhatsApp, pode mandar perguntas, né? Essas dicas eu espero que consiga se organizar, né, no seu dia a dia, sua organização mental e no seu dia a dia. Você consiga fazer a diferença na vida de alguém e que esse programa possa estar vindo a somar para vocês, né? Eu também gostaria de pedir para as pessoas que estão mandando mensagem que continue mandando durante a semana. O nosso tema da próxima semana, na terça-feira, ao vivo, às 18h30, vai ser sobre memória e reserva cognitiva. É muito importante a participação. Vocês enviarem dúvidas, perguntas. Me desculpo pelo nervosismo, é o segundo programa, mas a cada dia a gente está fazendo melhor e de forma naturalmente, né? E também eu gostaria de pedir às pessoas que mandassem críticas, porque eu acho que a gente cresce com as críticas. Muito obrigada, doutora Daniele. Muito obrigada, doutora Adalgisa. Muito obrigada a você que ficou conosco ao vivo. Até a próxima terça-feira, 18h30.